Salve, salve, ogros e princesas, professor Elton falando aqui, e vamos lá. Vamos falar agora sobre a questão da posse e do porte de armas. Mas para você que está aí, eu vou explicar aos pouquinhos como isso tudo pode ser resolvido e em que o decreto do presidente Jair Bolsonaro pode impactar a questão da violência aqui no Brasil. Mas antes de tudo, solta a vinheta. Você já parou para pensar em alguns momentos, a questão da violência no Brasil vem se tornando algo muito, mas muito preocupante. E aí agora, basicamente na última terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro flexibilizou a questão do decreto da posse de armas em residência. E ele acabou também modificando alguns artigos de uma lei que já era anterior, que já tinha sido aprovada bem antes. Antigamente, o fato de você possuir ou portar armas era interpretado como contravenção penal. E aí veio o Estatuto do Desarmamento, algumas leis que modificaram, algumas leis até que proibiram as armas de circularem no Brasil. Mas agora, com essa onda conservadora, as armas voltaram à tona na discussão. Vamos entender passo a passo o que significa cada uma dessas fases e por que esse decreto está causando tanta polêmica para a população de uma maneira geral. Vamos lá, me acompanhe no raciocínio. As empresas que trabalham com a produção bélica, Taurus, entre tantas outras, mas aqui no Brasil é muito forte a figura da Taurus, investem ao longo do ano alguns bilhões na produção de armas. Essas armas não podem circular pelas ruas, a não ser que sejam para agentes de segurança pública e pessoas com comprovada necessidade de sua defesa, salvos os casos. E o que é que está acontecendo agora? Com essa nova medida, as armas vão poder circular nas ruas? Não. As armas vão passar a continuar dentro de casa, mas com algumas especificações. Por exemplo, antigamente a arma não poderia ficar exposta. Agora ela também não pode, mas ela tem um agravante. As armas deverão ser condicionadas em cofres para que você possa muitas vezes aí ter uma maior segurança para terceiros. E aí vem uma grande contradição dessa situação. Será que a arma colocada num cofre, em impossível caso de invasão à propriedade, que é uma coisa que todos os pró-armamentistas vêm dizendo hoje, não, mas no caso de invadirem sua propriedade, você pode muito bem ir lá pegar a arma para se defender. O bandido age com o fator surpresa, argumento que os pró-armamentistas acabam dizendo muitas vezes que acontece. Uma pessoa tem que ir lá, pegar ainda a arma dentro de um cofre, voltar para poder ter uma falsa ilusão de proteção. Um outro argumento que é colocado também muitas vezes é que armas são como liquidificadores. Quem falou isso não foi eu não, foi esse carinha aqui, ó, Onyx Lorenzoni. Bem, como você pode perceber, a questão do desarmamento ela tem muito mais uma pauta de esquerda do que uma pauta liberal. E o que os liberais defendem em si? Eles defendem as liberdades individuais, acima até mesmo do próprio Estado. Eu não tenho nada a ver se você quer ter uma arma em casa ou muitas vezes portar uma arma na cintura. O que eu tenho a ver muitas vezes é se essa tua arma na cintura é para defesa ou muitas vezes para defender um falso argumento de autoridade. É impossível a gente não hoje associar a questão das armas com a proliferação da violência e de algumas culturas, como o machismo, a homofobia, a violência contra a mulher. E alguns dados são totalmente contestáveis. Por exemplo, áreas que têm armas são mais seguras. Isso é uma grande mentira. Os Estados Unidos têm uma área com armas muitas vezes onde a violência é até 5 vezes maior, conforme o gráfico que você pode ver. Além disso, a violência nessas áreas com armas muitas vezes se dá por uma cultura de imposição do medo. Elton, por que os americanos têm armas muitas vezes? Simples de analisar. Os americanos possuem armas há mais de 320 anos, inclusive pela emenda, a segunda emenda da Constituição, que garante que o uso das armas servirão de imediato para proteger a soberania do país.
Aqui no Brasil as pessoas não querem armas para proteger a soberania do país. As pessoas querem armas para poder se fazer valer do argumento de autoridade. A arma vai estar presente muitas vezes em casos onde ocorre violência doméstica. A arma vai estar muitas vezes em locais onde acontece violência contra a criança ou adolescente. A arma vai estar muitas vezes em locais onde acontecem crimes de homofobia e crimes de ódio contra LGBTs. A arma vai estar muitas vezes em locais onde não há espaço para o debate. Eu não estou dizendo que você que é pró-armamentista será uma pessoa violenta. O que eu estou falando é que os dados comprovados mostram isso. Ao longo de muitos anos, as armas viraram muito mais um argumento de força e de imposição do que de defesa. E aí tem um livro do Benê Barbosa que é Mentiram para mim sobre o desarmamento, que é uma propaganda clara, é uma propaganda justa, é uma propaganda fiel do segmento pró-armamento. E eu quero que você faça essa reflexão. Será que hoje, num país em que tem 60 mil mortes por ano, como foi alardeado pela própria direita durante o processo eleitoral, armas resolverão? Lembrando, a quantidade de invasão de domicílios ela é muito menor. E as 60 mil mortes por ano, os pró-bolsonaros, pró-armamentistas, também mentiram. Se dão por conflitos de tráfico de drogas, discussões homoafetivas e crimes passionais. Elas não se dão muitas vezes pelo fato de alguém ter invadido a casa. Tá bom, tudo bem. Elton, qual a solução? Eu apresento soluções para vocês de maneira muito efetiva, de maneira muito justa. As soluções para a questão do desarmamento hoje no Brasil e para um maior senso de segurança e justiça seria o fortalecimento das polícias civil, militar e federal. Outra coisa, valorização profissional das carreiras policiais, aumento do efetivo das tropas em todo o país e o exército atuando em áreas de conflito. Um exemplo que deu errado e que até hoje o governo, tanto o anterior quanto o atual, não querem assumir, é a intervenção federal no Rio de Janeiro. Foi uma intervenção para preto, para pobre, para favelado. Não foi uma intervenção que acabou com o crime organizado. Qual grande chefe do tráfico foi preso nesse período? Nenhum, né? Qual grande quadrilha foi esfacelada durante esse grande período? Só a do Pezão e dos ex-governadores do Rio que o acompanharam na cadeia. Então, basicamente, a gente tem uma cultura muito diferente dos americanos. E somente com uma segurança pública, somente com investimento em tropas, somente com investimento em armamento, aumento da inteligência, a gente vai conseguir, de fato, dar um grande salto de qualidade na defesa da população. E não armando todo mundo. Eu sei que esse decreto agora sendo revisado, que não foi uma lei nova, foi uma alteração de lei, a longos passos abre medidas para que haja a liberação da posse e do porte das armas. Como assim? As pessoas poderão andar armadas daqui a alguns anos? Sim, isso é fato. Então imaginem brigas de trânsito como essa. Imaginem também agora discussões em casa como essa. E você do quê? O que você vai fazer? Eu gosto muito dos humanos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu tô falando. Você tá me ameaçando do quê? Do que você tá me ameaçando? Fala! Fala, cara! Você não é bom pra falar? Você não tinha me ameaçado, me xingar de piranha? Ó, Julinho, eu não tô brincando. Imaginem pessoas brigando muitas vezes por alguns argumentos e que quando perdem na argumentação, partem para agressão. É isso que eu quero que vocês reflitam. Claro, a gente não está aqui para criticar, nem para tolir, nem para retirar direito de ninguém. O que a gente está aqui é para fazer uma avaliação sensata acerca desses direitos. E que avaliação sensata a gente pode fazer? Que armas matam. Pessoas que portam armas matam. Porém, se as pessoas não tiverem tanto acesso às armas, automaticamente a gente vai conseguir ter uma sociedade potencialmente menos violenta. E nem adianta colocar aqui o se, mas quando um bandido entrar na sua casa você vai ver. Não, esse não é o cerne da questão. O cerne da questão é uma arma dentro de um cofre. Vai surtir efeito com o fator surpresa quando um bandido
invada a sua casa, uma arma dentro de um cofre vai surtir efeito? Eu posso dizer que não, né? Mas pelo sim, pelo não, eu já me preparei. Eu já tenho aqui as minhas armas aqui em casa. E eu vou mostrar para vocês. Minutinho só. E aí, vai perder a discussão? Aqui, ó. Já tô pronto já. Essa aqui é para minha segurança. Claro, galera, eu só vou jogar água. Porque eu particularmente acho que a melhor arma que a gente pode ter é essa daqui. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe e vamos fazer esse vídeo chegar aí a uma quantidade de likes razoável. Vamos melhorar cada vez mais. Eu estou adorando gravar e desculpem essa plataforma em preto e branco, é porque a gente precisava realmente chamar atenção. Até mais.